Ó, estamos aqui, assim, ó, já começou com muito bom humor, ao lado de Edson Borges. De frente para ele que já passou por vários cenários aqui de Feira de Santana. Muito. Secretário de Cultura já foi. Já. Secretário de Comunicação 2. também já foi. Rapaz, já foi também radialista? Já fui, não sou. Eu não morri ainda não, né? Por favor, pelo amor de Deus. Eu tô velho, mas não tô vivo. Vem cá. Sou radialista e jornalista, os dois, viu? Isso. Eu tenho registro de radialista e de jornalista. Olha pra isso. Foi repórter policial também? Fui repórter policial, repórter de polícia. Repórter, sim. Não confunda com repórter da polícia. Explique aí. Veja bem, o repórter da polícia é aquele que só faz copiar a ocorrência. Ele só noticia o que a polícia diz. O repórter de polícia é diferente. Vai a campo. Apurar. Tem que Não apurar. é? A polícia tem a versão dela, né? Tem as informações dela. O repórter tem a obrigação de ir apurar para ver se é aquilo mesmo. E para ver se descobre mais coisa também, né? E foi minha grande escola de jornalismo, foi quando eu fui designado para a editoria de polícia, quer dizer, para ser repórter de polícia. E aí, na época, um dos meus professores, que era o José Fernandes, era o chefe de reportagem no jornal, o primeiro papo que ele teve comigo foi esse: só você vai ser repórter de polícia, e não repórter da polícia. Muito bom, viu? Porque o nosso podcast é aberto ao público. Então, Ótimo. Temos vários públicos aqui, inclusive estudantes de jornalismo. Ótimo. Que estão compartilhando aqui deste momento conosco, aprendendo. Agora, uma coisa, Edson, me conte aí, o que é que foi mais difícil para você? Cobrir o setor policial, um crime, ou organizar uma micareta? Me conte aí. Olha, eu vou lhe dizer a você uma coisa. Organizar uma micareta é uma coisa de maluco. Como dizia o jornalista José Carlos Teixeira, o finado José Carlos Teixeira, que também foi um dos meus professores, o carnaval, a micareta, tem que ser uma bagunça organizada. Entendeu? Ou seja, você tem que dar a organização para que as pessoas possam bagunçar bastante. Numa boa, com tranquilidade. Entendeu? Então você imagina você organizar uma festa em que você vai receber 100, 120 mil pessoas. Não é brincadeira, né? Agora, não deixa de ser divertido também. É estressante e divertido. Imagina. Né? E cobrir, e ser repórter policial, cobrir um crime ou qualquer outro assunto policial, principalmente quando é um assunto policial que você vê que tem um bocado de gente que quer, porque quer acobertar determinadas coisas, é tanto quanto mais difícil também. Eu não diria que é divertido, porque assunto policial sempre é trágico, né? Delicado, mas é, digamos, a gente vive muita adrenalina, sabe? Aquela coisa de você futucar, de você investigar, de você apurar bem apurado, de você estar, às vezes, até adiante da polícia, porque há um conflito natural entre o trabalho policial e o trabalho da imprensa. O trabalho policial, quanto mais sigiloso ele for, mais ele rende para a polícia. Já para a imprensa, não, né? A imprensa tem que correr atrás de informação. Isso mesmo. Né? Então há sempre aquele conflito. A polícia, não é que a polícia queira esconder, a polícia quer tratar com sigilo, porque facilita o trabalho dela, o sigilo. E para a gente, sigilo não importa, não vem ao caso. Né? Para jornalista, sigilo não tem nada a ver com a profissão de jornalista. Com certeza. Né? A gente precisa saber. Claro, precisa futucar, precisa saber. Claro que em determinado ponto você tem que medir a questão de responsabilidade, até onde você divulgar determinada informação não pode prejudicar alguém ou algo, ou um trabalho, principalmente um trabalho policial, né? Isso mesmo, envolvendo também questões éticas, né? Claro, lógico. Então, eu costumava trocar, né? Chegava, se eu sabia de uma informação, eu ia para o delegado e dizia, eu só quero que o senhor confirme ou negue, né? Mesmo que seja em off e tal. Aí, sim, mas eu não posso falar, não sei o que. Eu digo, vamos fazer o seguinte, se você confirmar ou negar, eu posso até segurar a informação por uma semana, por 15 dias. Vamos negociar isso aí. Sim. Entendeu? O importante é que eu queria me manter informado também sobre o que estava acontecendo. Esse é o principal. O jornalista tem que se manter informado do que está acontecendo. A hora exata de divulgar, cabe a gente avaliar, como você disse, principalmente levando em consideração questões éticas.
E eu quero saber Tudo. tudo. Isso mesmo. Eu vou até beber um gole d'água. Bebo gole. Descendo aí na sua goelinha. Agora uma coisa, me conte. Sempre teve essa afinidade com a área, né, policial? Ou não? Como é que surgiu isso? Realmente Não. foi algo do acaso? Não, na verdade eu não fiquei nem contente quando eu Olha. fui designado para a reportagem policial, porque a reportagem policial na época ele tinha um estigma de que o repórter policial primeiro, ele não sabia escrever direito. Quando o cara não sabia escrever, vai ser repórter policial. Tinha isso, tinha esse estigma no jornalismo, né? E segundo, era um repórter que apenas copiava ocorrências. Ele ia lá na delegacia, copiava as ocorrências, se fosse o caso, fazia uma entrevistazinha com o delegado e pronto. Então, era considerado assim, digamos, o baixo clero da imprensa, a reportagem policial. Quem mudou esse estigma no Brasil foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não tinha página policial. Não existia página policial na Folha de São Paulo. Aí a Folha de São Paulo resolveu começar a cobrir fatos policiais, mas com esse viés de reportagem de polícia e não da polícia, né? E a Folha de São Paulo contribuiu para mudar para acabar esse estigma, né? Se bem que eu acho que está voltando. Sabe, hoje você vê as reportagens policiais, não tem nada, não tem informação nenhuma, né? A polícia ainda vai procurar saber o motivo e acabou. Será, Edson, que isso não seria também diante do que a população tem procurado mais? Porque a gente observa também que muita gente quer o factual, né? Saber sobre o crime. Sim, mas a questão de ser o factual não significa que tem que ser pouco apurado ou mal apurado. O leitor, o telespectador, o ouvinte de rádio, enfim, as pessoas que curtem mídias digitais, enfim, o receptor da comunicação, sim, da mensagem, ele quer saber de tudo com detalhes. Não tem coisa mais irritante, nós somos leitores também, não tem coisa mais irritante do que você estar lendo uma matéria e de repente um detalhe importantíssimo não está ali. Isso. Ué, né? Você está ouvindo um rádio, o cara fala e não diz o principal. E por que isso? Né? E por que isso? Por que não tinha. Né? Então, eu acho que mesmo sendo factual, você tem que colher o maior volume de detalhes naquele momento, tá certo? Depois você vai fazer o que a gente chama de suítes, né? Se for o caso, vai dar sequência. E que é uma coisa interessante, porque quanto mais você dá sequência a um fato, trazendo novidades, mais você está aprendendo os leitores, mais com você está tendo audiência. É tanto que o pessoal gosta muito dos detalhes, Edson, como Claro. você mesmo falou. Então, às vezes, né, falando aqui de um homicídio, por exemplo, algo muito comum aqui na cidade de Feira de Santana. Extremamente. Não é verdade? Então, aí às vezes a pessoa, ela quer realmente saber com que roupa aquela pessoa morreu. Aquele jovem que aqui está sendo muito comum. Isso. Com que roupa o jovem morreu, a cor da roupa, o short, a cor do short, né? Se estava com algum apetrecho, se estava com algum relógio, algum acessório. Então, as pessoas, elas gostam de saber a respeito disso. Há uma confusão desse. Às vezes as pessoas, levou 10 tiros. Sim. Você matar com 10 tiros com um tiro, que tipo de informação acrescenta? A não ser que você tenha uma facção. Olha, tem uma facção na cidade que a assinatura dela é matar com 10 tiros. Então, a polícia já sabe daquilo. Vai, olha, isso aí, entendeu? Mas, outro dia mesmo, teve em Salvador, uma moça pulou do 5º andar de um prédio, correndo de um companheiro. O cara disse que ia matá-la, ela pulou do 5º andar do prédio. Eu li várias matérias sobre esse assunto. A moça foi internada numa sexta-feira, domingo recebeu alta. Eu digo, vem cá, essa mulher tinha asa? Como é que essa mulher pula do 5º andar de um prédio, é internada numa quinta-feira e domingo recebeu alta? Essa mulher não quebrou um dedo, não quebrou uma mão, não tinha um detalhe nenhuma das matérias. Nenhuma das matérias que eu li. Quer dizer, isso está se tornando rotina, sabe? Coisas assim que você diz, como isso é possível? E o repórter esquece de quer dizer, há uma superficialidade. Isso. E não é só em matérias policiais, não. Isso está muito rotineiro, está muito comum, sabe? Eu, inclusive, há pouco tempo, no meu canal também, Farinha no Saco, vou aproveitar e fazer propaganda, né? Claro, pode fazer. No meu canal Farinha no Saco, no YouTube, eu tenho um documentáriozinho chamado Direto da Redação. Olha. Eu vou passar para você o link. Uhum.
E o que eu fiz? Eu entrevistei alguns dos melhores jornalistas da Bahia. Eu diria até que alguns dos melhores jornalistas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas que já passaram pelo Jornal à Tarde, por Revista Veja, por Revista Isto É, pelo Jornal Estado de São Paulo, pelo Jornal Globo, entendeu? Gente assim, tipo Levi Vasconcelos, que trabalha na tarde, o finado José Carlos Teixeira, José Fernandes, Carlos Navarro, que foi chefe da sucursal do Estado de São Paulo na Bahia, enfim, gente dessa estirpe, sabe? O documentário é eles fazendo uma avaliação de como é que tá o jornalismo hoje, como é que está a imprensa hoje. Sim. E todos foram unânimes em dizer isso que eu estou te dizendo, sabe? A imprensa está muito superficial, as coisas estão muito vagas, sabe? Eu acho que o que você falou, acho que esse imediatismo de dar notícia logo, pá, sabe? E está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu acho que as pessoas hoje têm um site, querem noticiar tudo, sabe? Quando eu acho que podia depurar, dizer, não, isso aqui não, antigamente depurava-se muito, não, isso aqui não merece notícia, isso aqui não precisa, isso aqui não. Vão dar uns fatos maiores, de maior importância para a comunidade e tal. Outra coisa que acontecia muito na imprensa no meu tempo, e que hoje você praticamente não vê, são as campanhas, sabe? Você vê todo ano, e esse foi um dos motivos que me fez sair da televisão, todo ano as matérias se repetem. Por exemplo, vamos agora para bem recente, São João. Aí você pega tudo quanto é meio de comunicação na Bahia, tá lá, a rodoviária está lotada, Feira de Santana a mesma coisa. Sim, qual é a novidade? Porra, todo ano tem São João, muita gente vai viajar, vai para o interior e a rodoviária está lotada. Sim, qual a notícia? Não é? Ferry boat, eu não aguento mais mesmo ferry boat. Assim mesmo. Praias impróprias para o banho. Salvador tem o maior litoral do Brasil. A maior diversão do baiano da capital é praia. Né? Aí na sexta-feira sai lá no jornal. Salvador está com 20 praias impróprias para o banho. Você sabe por que Salvador tem tantas praias impróprias para o banho? Porque foi na década de 80, foi quando fizeram esgoto em Salvador, rapaz. É preciso que a imprensa faça uma campanha para que a capital precisa aperfeiçoar o sistema de esgotamento sanitário para que as praias de Salvador possam ser utilizadas sem medo. Mas você ouve isso em algum lugar? Não. Né? O ferry boat. Sim. Você conhece a estação de ferry boat em Salvador? Conheço. Gente. Né? Aí você vem para a feira, a mesma coisa. Né? Tem muita coisa em feira que merecem campanhas da imprensa. E as campanhas são extremamente essenciais para a população. Por exemplo, Edson. Mas pode chamar de Ed também, pode, né? Não tem problema nenhum. Cite aí uma situação aqui na cidade que deveria ser mais vinculada pela imprensa. Eu acho que Feira mereceria, por exemplo, uma campanha a respeito do trânsito. Tá certo? Por mais que a SMT trabalhe, por mais que tenha guarda de trânsito na cidade e tal, mas o trânsito de Feira de Santana carece de uma modernização. O trânsito de Feira de Santana precisa virar um trânsito de cidade grande. Sim. Tá certo? Da proporção que é a da cidade. Da proporção que é a cidade e na proporção que cresce o volume de veículos em Feira de Santana, principalmente motocicletas. Tá certo? Então você vê, a sinalização horizontal de Feira de Santana, por exemplo, é muito pobre. Outro dia, agora esse ano, foi que Feira de Santana veio ter direita livre, gente. Direita livre eu conheço há 50 anos em cidade grande. A feira veio ter esse ano direita livre. Isso. Né? Ali naquelas transversais da Presidente Dutra, nos locais em que a Presidente Dutra, em cada pista, tem 5 faixas de rolamento que você pode fazer direita livre. Eu não sou engenheiro de trânsito não, viu? Mas eu sou motorista. Eu comecei a dirigir com 14 anos. Quer dizer, eu já era infrator com 14 anos de idade. Rapaz, misericórdia. E se você for em Salvador houve uma melhoria substancial, uma modernização substancial no trânsito, com poucas intervenções, com intervenções baratas e poucas. Eu acho que
além de você ter um bom engenheiro de tráfego, você pode conhecer outras cidades e ver os exemplos. O que estão fazendo ali para melhorar aquilo ali? O que está fazendo ali para melhorar? O que pode ser feito para melhorar a Praça Jacques do Amauri aqui? O que pode ser feito para melhorar... Enfim, sabe? Eu acho que isso é o exemplo. Eu acho que podia ser feita uma campanha muito legal. A imprensa podia fazer, inclusive dando exemplos de outras cidades. Porque o trânsito, ele é basicamente o mesmo em qualquer lugar do mundo. O retorno, né? Enfim, a avenida, as faixas, o estacionamento é praticamente o mesmo em qualquer lugar. Não é verdade? Com certeza. Então, só precisa de modernização e algumas adequações. E nessa campanha, inclusive, mostrar o quanto uma minoria, eu lhe digo isso com convicção de estatística, o quanto uma minoria de infratores em Feira de Santana contribui para prejudicar o trânsito. Porque ele fala muito de indústria de multas. Não existe indústria de multa em Feira de Santana. Isso é estatístico. Se você for nesse cemitério e disser assim, qual é a frota circulante em Feira de Santana? É X. Qual é o volume de multas aplicado no mês em Feira de Santana? Você vai ver que o volume de multas é baixíssimo. Não dá 10% de frota circulante. Então é baixíssimo o volume de multas. A quantidade de radares e de pardais em Feira de Santana é mínima. Devia ter muito mais. Entendeu? Não tem coisa melhor do que você intimidar o infrator do que tecnologia. Ele não pode contestar a tecnologia, né? Então acho que podia ser feita uma boa campanha. Esse é um exemplo. Gostei, viu? Gostei. E isso é importante. Inclusive consultar especialistas, engenheiros e tal, levar nos locais. Quais são os locais críticos de feira? Esse. Leva o cara lá, vem cá, como é que você resolveria isso aqui? Assim, e dar sugestões para o governo. Não é só criticar do ponto de vista de mostrar o defeito. Mas a imprensa tem esse papel. E também a união da imprensa. Tem a importância também de unir a imprensa nesse projeto, né? Porque é para o bem comum da sociedade. Lógico, eu sei disso tudo. Bem comum. Olha, há muitos e muitos anos, no final da década de 70, o ponto mais grave do trânsito de Feira de Santana era o cruzamento da Maria Quitéria com a Presidente Dutra, onde tem a TV Subaé. Meu Deus, aconteciam ali acidentes horríveis. Era uma coisa terrível. O jornal Feira Hoje fez uma mesa redonda com especialistas. E saiu a solução dessa mesa redonda. Olha. E na época, o prefeito, se eu não me engano, Colbert Martins, o velho, o pai, adotou as sugestões apresentadas na mesa redonda e resolveu o problema. Então, eu acho que é isso que está faltando na imprensa. Sabe? A imprensa precisa tratar dos assuntos cotidianos, dos assuntos para o bem comum da comunidade, ouvindo especialistas. Sabe? É outra coisa que a gente percebe hoje. Gente, o cara vai fazer uma matéria de uma rodovia e ouve um dentista. O que tem a ver? O máximo que o dentista pode dizer é, rapaz, a rodovia está cheia de buraco. Acabou. Mas por que não houve um engenheiro? Por que essa rodovia está sempre cheia de buraco? Por que a prefeitura sempre, ou o governo do estado sempre faz o tapa-buraco, mas a rodovia está sempre cheia de buraco? Vamos ver um engenheiro, né? As chamadas, você fez faculdade, você sabe. São as chamadas fontes de credibilidade. Ou seja, as pessoas que realmente têm bala na agulha, têm farinha no saco. Tem farinha no saco. Sobre determinado assunto. Tem que dominar aquele assunto. Tem que dominar aquele assunto. Edson, e aproveitando que a gente está falando muito sobre a imprensa, né, dando algumas dicas, me fala um pouco o que é que te fez fazer o jornalismo? Foi em que ano, mais ou menos? Você vai achar isso foi na década de 70. 76, 77. Por aí. Você vai achar que é um lugar comum, que é uma coisa assim, sabe? Muito... que já aconteceu com um bocado de gente. Eu trabalhava no jornal Feira Hoje, que era um diário que tinha aqui em Feira de Santana, um diário muito forte, contribuiu muito com a comunidade de feira. Eu trabalhava como auxiliar administrativo. Olha. Eu fazia administração de empresas na UFES, né? Eu fiz o primeiro vestibular da UFES. Então fazia administração de empresas e trabalhava como auxiliar administrativo no Feira Hoje. Sim. Aí lá um dia,
um prédio que tem ali na rua Comendador Targino. É uma rua pequenininha que tem aqui em Feira, que liga a Senhor dos Passos a Marechal Deodoro. Tem um prédio ali, o prédio está lá até hoje. Mas nesse dia, começou a correr pela cidade que o prédio estava rachando e ameaçando desabar. Olha. Não tinha, o Feira hoje, embora tivesse pouquíssimos repórteres na época e tal, mas não tinha ninguém na hora ali para ir lá ver o que estava acontecendo. E naquela época não tinha telefone celular, não tinha essas coisas para entrar em contato com ninguém. Aí Helder Alencar, que era o editor do Feira Hoje, chegou lá na sala que a gente trabalhava, eu e o companheiro Bolinha, Raimundinho, aí preocupado, rapaz, tá acontecendo um negócio ali, não tem ninguém aqui, não tem um repórter. Vou mandar quem? Aí eu cheguei e disse, doutor Helder, se o senhor quiser, eu não sou jornalista, eu não entendi, mas se o senhor quiser, eu vou lá, vejo o que está acontecendo, anoto as coisas lá e trago para o senhor. Ele, rapaz, me faça esse favor. Aí eu fui. Fui lá, olhei, anotei tudo que estava acontecendo, ouvi as pessoas que estavam ali conversando, voltei para o jornal. Ele disse, está aqui, doutor Helder. Ele disse, rapaz, senta aí e escreva isso aí. Eu disse, doutor Helder, rapaz, vá, escreva aí do jeito que você quiser. Faça aí de qualquer jeito aí. Aí eu sentei e fiz. A partir desse momento, o doutor Helder começou a olhar para mim com outros olhos, sabe? O Feira Hoje passou por uma transformação muito grande nessa época. E aí eu fiquei com vontade de mudar, de ir para a redação. Eu já não queria mais saber de administração, eu queria ir para a redação. E o grande responsável... ali, né? E o grande responsável por eu ter saído da administração e ter ido para a redação do Feira Hoje foi o doutor Helder Alencar. Foi ele quem brigou, porque o pessoal do administrativo não queria me dispensar da administração, né? E foi ele quem brigou lá com a direção do jornal para que eu fosse para a redação do jornal. Eu era muito verde, era um foca, bem foca mesmo, né? Mas eu sempre fui muito interessado nas coisas, quando eu me meto nas coisas, minha mulher costuma dizer, você quando veste uma camisa de uma coisa, é impressionante. Eu digo, mas tem que ser, né? Então... Primeiro eu encontrei logo três figuras espetaculares que me ajudaram muito, me ensinaram muito. Egberto Costa, que é o irmão do Marcílio Costa, que foi diretor da TV Subaé. O finado José Carlos Teixeira e José Fernandes. O José Fernandes era o chefe de reportagem, né? O José Carlos Teixeira era o editor e Egberto Costa era o secretário de redação do jornal. Eles me ajudaram muito. Mas minha vontade... de aprender. Primeiro, Feira não tinha faculdade de jornalismo na época. Sim. Né? Você tinha que aprender na prática ali. Isso mesmo. Mas minha vontade era tão grande que, primeiro, José Carlos Teixeira criou uma mini biblioteca no jornal em que tinha vários livros sobre jornalismo e que todos eram obrigados a ler, para aprender. Técnicas, né, de jornalismo. E segundo, que até hoje é essencial os alunos aprenderem, buscar, ler bastante. E a outra coisa é que eu só saía do jornal, como a gente chama, quando o jornal fechava. Quer dizer, fechava é o seguinte, quando o editor fazia a primeira página da edição do dia seguinte, né? Aí você dizia, fechou. Porque aí eu só ia lá para imprimir essa coisa. Eu só saía depois que o editor fechava a primeira página. Porque eu ficava observando como é que se fazia aquilo tudo. Todo o processo. Todo aquele processo. E o José Fernandes começou a me botar para fazer também as coisas, para aprender. Ele chegava e dizia, pega aqui, você vai dar os títulos dessas matérias aqui. Você vai fazer a legenda dessas fotos aqui. Lê esse texto aqui, veja aqui, sabe? E aí eu fui aprendendo muito, tanto que meus colegas me chamavam de rato de redação. Todo mundo dava o horário, terminava o trabalho e ia embora. Eu ficava lá, entendeu? Isso me ajudou muito. Eu me apaixonei pela profissão. Me apaixonei e adquiri muito conhecimento com essa dedicação. Foi mesmo da televisão. Quando eu fui para a televisão, eu nunca tinha trabalhado em televisão. E eu fui para ser treinado para ser o editor do Jornal do Meio-Dia. O Jailton Batista ia ser o editor do Jornal da Noite. Aí o chefão da equipe da Globo, Raul, no primeiro dia que eu fui, Raul virou para mim e perguntou, que hora que você pode chegar aqui na emissora para a gente começar o treinamento? Eu disse, que hora que você quer que eu chegue? Você que vai dizer a hora que eu vou chegar. Ele disse, tá bom. Eu disse, eu quero todo mundo aqui 7 horas da manhã. Tá bom. Pronto. Quando terminou o primeiro dia de treinamento,
Ele chegou para mim e disse: até que horas você pode ficar aqui? Eu disse: até que horas você quer que eu fique? Então, essa dedicação eu acho fundamental também, sabe? Não é muito fácil você ver isso hoje, né? Verdade. Buscar, querer, saber mais. Então, aí, claro que eu fui sempre me aperfeiçoando, procurando conhecimento. Leitura. Hábito de leitura eu sempre tive desde menino. Meu pai era uma pessoa que lia muito. Então, meu pai me habituou a ler. Olha. Primeiro com revista em quadrinho. Você cria muito hábito de leitura, aprende muito vocabulário, né? E depois com livros mesmo. Eu me lembro, eu tinha 11 ou 12 anos, mais ou menos isso. E eu já lia Graciliano Ramos, nossa, entendeu? Já lia Jorge Amado, entendeu? Já gostava de leitura. Jornais, então, eu lia direto e tal. Então, isso também é fundamental. O que a gente percebe hoje é que muitos colegas jornalistas não leem, não têm informação. Sabe? Falam de assuntos que não tem a menor noção, não tem o menor conhecimento. E isso não pode, né? Além de não acrescentar nada profissionalmente, não, sei lá, não fede nem cheira, né? Então eu me apeguei e fui embora. Vim fazer faculdade. Quando eu vim fazer faculdade de jornalismo, eu já tinha, meu Deus, acho que uns 20 anos de jornalismo. Olha. Já, né? E alguns dos grandes jornalistas do Brasil aconteceu a mesma coisa. Vieram fazer faculdade depois de muito tempo. Mas foram pessoas que se dedicaram muito à leitura, não só a leitura de técnicas de jornalismo, como a leitura de forma geral. Né? A doutora... Essa jornalista famosa que tem aqui na Bahia, menina. Me deu um branco agora. Ela é doutora em jornalismo. E um dia eu tive a oportunidade de encontrá-la, lá em Salvador. Eu vou me lembrar o nome dela. Meu Deus, me deu um branco terrível. É uma mulher super conhecida. Malu Fontes. Malu Fontes. Eu disse: doutora, o que está acontecendo com o jornalismo? A gente não está mais vendo aquele jornalismo da minha época, da época da senhora, desculpe, não estou chamando a senhora de velha. Não. Ela disse: Edson, o grande problema é que o jornalista de hoje não está sabendo contar uma história. Ele não está lendo livros de história. Não é livro de história do Brasil, livro de história dos Estados Unidos, não é. Livro de história. Um romance que tem uma história, sabe? Qualquer livro que tem uma história. E o finado José Carlos Teixeira costumava dizer: o jornalismo, rapaz, se resume a duas coisas. Primeiro, apuração. Né? Se você vai contar uma história a alguém, você tem que se informar direito de que história é essa, para você poder contar. Com certeza. Senão você não vai contar legal essa história. Vai ficar faltando os detalhes. Isso. Vai ficar faltando uma série de coisas. Né? Então, apurar. E segundo, saber contar a história. Saber contar a história. Para você saber conversar, se comunicar, para você saber escrever, você tem que o quê? Você tem que dominar a língua que você fala. Isso. E você tem que ter conhecimento. Tem que ter a bagagem. Enfim, você tem que ler, você tem que se informar. Né? Então são duas coisas: apurar a história e saber contar. Pronto. Se você souber apurar e souber contar, você vai ser um grande jornalista. Poxa, que aula, viu? Você Sim, mas, não vai cobrar não, né? Mas essas aulas me foram dadas pelo professor Maru Fontes e pelo professor José Carlos. E você, Edson? Você passou por muitas outras mídias, né? O rádio, a televisão, agora está na internet também. Internet eu comecei a me interessar já há realmente muitos anos. Há muitos anos mesmo. Minha primeira investida em internet foi o que hoje é o Twitter. O Twitter? Twitter, era? O Twitter, eu tenho orgulho de dizer. E eu também, viu? Continuo chamando Twitter até hoje. Pois é, que logo quando surgiu o Twitter, que na época se chamava microblog, né? Logo quando surgiu o Twitter, eu era secretário de comunicação de Tarcísio Pimenta, do prefeito Tarcísio Pimenta. Então, já naquela época, quando ia ter uma coletiva de imprensa de Tarcísio, eu levava um notebook.
À medida que Tarcísio ia falando, eu já ia tuitando as principais falas de Tarcísio. E tinham que ser as principais, porque era curtinho. Era curtinho. Bem menos do que é hoje. Muito menos. Então, já naquela época, eu já tuitava. Entendeu? Isso, ó, se você for ver o governo de Tarcísio, meu Deus do céu. Tem agora 6 de Colbert e Ronaldo, mais 4 mandatos de Renato. Vê quantos anos tem, né? É muito tempo. Muito tempo. Depois eu me encantei com o Facebook. Eu só nunca me encantei com... Pegou o Orkut? Não, é isso que eu ia dizer, esse não. Que tinha comunidades. E na época eu estava na faculdade e eu só vi o pessoal dizendo que baixaria. Eu não vou fazer esse negócio, não. Mas que era baixaria, eu não sei. Eu nunca entrei. Nunca tive. Tinha outras coisas lá dentro também. Tinha MSN também. Isso, aí pegou? Peguei. Pegou. Aí me encantei com o Facebook, que uso até hoje. Até hoje eu uso o Facebook e é ainda uma mídia muito utilizada. Bem. Claro que por adultos jovens e mais velhos, né? A juventude largou um pouco Isso. o Facebook. Mas o Facebook ainda tem muita influência mesmo. Muita. Principalmente com as pessoas que trabalham com a mídia, precisa do Facebook hoje em dia. Isso. E hoje eu lido com todas, né? Eu não... Veja bem. Isso é multiplataforma. Eu lido com conteúdo. Eu não tenho e nem me interesso em ficar buscando recursos tecnológicos. Não, meu negócio é conteúdo. Qualquer dificuldade que eu tenha, eu apelo para quem conhece. Por exemplo, o meu Farinha no Saco... Sim, conte aí um pouquinho. Vai, você quer falar sobre o seu Farinha no Saco? Os vídeos do Farinha no Saco, eu faço com meu companheiro Alain Magalhães. Ele é o videomaker? Ele é um videomaker muito bom. Chique, viu? Alain é uma pessoa muito conhecida em feira, é um craque em clipes, principalmente clipes de banda, essas coisas. Ele é músico também, é baterista, né? Você também é, né? Eu sou baterista amador. Depois eu quero saber mais pra frente. Mas foque aí. Então, o Alain grava os vídeos, é quem me dirige, é quem dá o acabamento final, aquele negócio do tratamento, né? Que tem que ser, não sei o quê. Ele que faz tudo, deixa tudo prontinho para ir ao ar. Ele é um excelente profissional. Tem uma chamada mesmo do Farinha no Saco que ele fez que eu acho fantástica, né? Uma coisa muito legal. Eu fiz o texto e ele fez a arrumação do vídeo. Aquela animação foi ele que fez? Tudo foi ele que fez. Olha. Ele é muito bom. Alain Magalhães vou fazer a propaganda. Vai, faz logo. Concorrente dele. Concorrente de Juvenal. Faça logo a propaganda. Da Canguru Filmes. Viu? Alain? Então, e é um trabalho que eu adoro. Vídeo, eu adoro. Adoro vídeo. Eu acho uma coisa assim fantástica, né? O audiovisual eu acho fantástico. Né? Eu vibrei muito quando eu trabalhei na televisão. Tenho saudade hoje dos colegas da televisão. Sim, o que você quer saber mais? E aí passei por Rádio Antares, Rádio Sociedade de Feira, Rádio Povo. Rádio Povo foi posto para fora. Misericórdia, tu fez o que lá, Edson? Eu tinha um programa... Bom, primeiro a gente tinha um programa lá, há muitos anos, Feira Livre. Era eu, Chico Melo, Reni Alves. Rapaz, a memória do velho tá ruim, viu? O radialista, rapaz, como é o nome aquele... Daqui a pouco lembra. É assim. Robson Brito. Pronto. Era um programa sem script. Era dia de sábado, começava às 6 da manhã e ia até 9 horas da manhã. De 6 às 9, dia de sábado de manhã. Não tinha script. Todo mundo chegava no estúdio, abria o programa e ia rolando. Ia rolando. Tudo bem. Tá, entendi. O programa parou porque eu fui ser secretário de Tarcísio Pimenta, né? Aí Tarcísio... Vem cá, você vai acabar com aquela molecagem lá, né? A baixaria. Depois, muitos anos depois, eu voltei com o Farinha no Saco. Sim. Com o professor Edilson Veloso. Né? Foi um dos primeiros episódios Edilson Veloso tava. Isso, mas na rádio também. Na rádio foi muito antes daquilo. Na Rádio Povo. Na Rádio Povo. E aí, era dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira, eu não me lembro agora se era de tarde ou de manhã. Eu sei que toda sexta-feira. Também sem script. Chegava lá com o professor Veloso, que rolou-se. Que rolou. Aí quando foi um dia, na sexta-feira, cheguei normalmente para fazer o programa. Aí dona Sinira, que é a gerente lá da rádio, me chamou e disse: hoje não vai ter Farinha no Saco não, viu? Ixi.
Eu disse, foi que houve? Vai ter alguma coisa especial? Não. Roberto Paz, o dono da rádio, né? Roberto Paz disse que não tem mais farinha no saco, não. Acabou o programa. Simplesmente assim. Acabou. Eu disse, dona Cireira, então, pelo menos deixa a gente se despedir do ouvinte, né? Não. O Roberto Paz disse que não tem nem despedido. Nossa. E aí acabou. E sem justificativa. Mano, sem justificativa. Eu imagino mil coisas, né? Mas É isso que eu tô pensando aqui, né? Será que... Enfim, né? Era um programa muito divertido, tá certo? Não tinha nada sério, a gente não tratava de nada sério, tudo era com ironia. Se bem que Coisas da vida, né? Se bem que a ironia é uma coisa muito séria, né? Pra quem saca, é muito sério. Isso aí era um ponto que eu ia falar também, porque não é todo mundo que consegue incluir a ironia e o sarcasmo também num jornalismo assim mais sério, né? Mas você... muito difícil. E as pessoas entenderem que você está sendo irônico é mais difícil. Milor Fernandes já dizia, a ironia é um perigo, sabe? Literalmente. Porque hoje a interpretação de texto tá no ralo, né? Tá no esgoto. Né? É como diz Dildo Coutinho. Com inteligência artificial agora, ChatGPT, meu filho, já fui. É como diz Dildo Coutinho, tem gente que ouve o rádio de cabeça para baixo. Né? Você diz uma coisa, está entendendo outra. Né? Imagina com ironia. A pessoa entender que você está sendo irônico, sabe? Agora, era muito divertido, mas, enfim, acabou. Né? Assim como na Rádio Sociedade também acabou. Na Rádio Sociedade, não, acabou. Passou quanto tempo lá na Rádio Sociedade, lembra? Não lembro, não. Tem muita coisa que eu não lembro mais, não. É muita coisa. Muita coisa. Passou tempo. Passei um tempo lá. Acho que uns 3 anos, 4 anos. Ninguém queria fazer programa de rádio de tarde, filha. Todo mundo dizia, né, Juvenal, que a audiência era até meio-dia. Terminou o programa de Dilson Barbosa, acabou a audiência. Era. Eu disse, mas eu quero de tarde. Eu vou fazer de tarde. Rádio Livre. Rádio Livre. Oxe, pipocou. Não foi não, Jorge? Pipocou de tarde. Eram quantas horas? Aí revolucionou o rádio jornalismo em Feira de Santana, porque aí hoje tem um bocado de programa de tarde. Tem. Vários. Mas foi o Rádio Livre. Eu disse, gente, não tem negócio de horário. Aldeson Alves passou anos na Rádio Globo, com a super audiência no Brasil inteiro, fazendo um programa de madrugada. De madrugada era o programa de Aldeson. Quantas vezes eu ouvi, eu acordava de madrugada, eu tinha um hábito assim, 2 horas da manhã, eu acordava de repente. O que é que eu fazia? Eu ligava o rádio. Você ouvia o Aldeson falar do Brasil inteiro. O Brasil inteiro ele falava. Mandava recado para gente. Outro dia ele mandou um recado para Pedrinho, meu barbeiro de Alagoinhas. Imagina, seu Pedrinho. Vai, seu Pedrinho, um abraço pro senhor. Eu digo, como é que esse cara conhece seu Pedrinho Alagoinha? Pra isso. Entendeu? Então não é questão de horário, é questão de conteúdo. Se você tiver conteúdo. Quanta gente vira à noite trabalhando? Não é só vigia, não. Né? Tem um monte de gente que vira à noite trabalhando. Com certeza. E rádio ainda é um grande lance, porque o cara é enfermeiro, ele vai poder ver televisão? Não, onde é que ele vai ver televisão? Né? Mas ele pode botar um negocinho no ouvido, um celular. Isso. Porque hoje até o celular, né? Antigamente, você pegar a Rádio Globo do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, hein, Juvenal? Primeiro você tinha que ter um rádio bala. Né? E segundo, você tinha que saber sintonizar. O horário de usar onda média, usar onda curta, não sei o quê. Hoje você pega o celular, sintoniza qualquer rádio. Em um clique você já sintoniza. Do mundo. Ainda inventaram uma coisa pior. Botar imagem e rádio. Oi, rapaz. O cara não tem nem mais privacidade para fazer os sinais. Antigamente a gente fazia... Não pode, não. Antigamente a gente fazia rádio, fazia um bocado de sinal dentro do estúdio, né? Hoje você tem que ficar né? Impassível ali, porque senão... A câmera. É isso. Coisa muito legal. O que você quer saber mais? Olha, quero saber mais. Vai. Primeiro, eu quero que você, antes de eu partir para um pouquinho mais falando sobre a sua infância, me conte uma matéria, algum fato que lhe chamou muita atenção ou que lhe marcou no período da TV ou até como repórter. Pense aí. Olha, existem 2 coisas que me marcaram muito. 2. Uma foi na TV. A primeira eleição da redemocratização do Brasil. Ela aconteceu em 1989,
Foi a única vez que teve eleição em ano ímpar no Brasil. Quando disputou Fernando Collor e Lula. Primeira eleição de Fernando Collor, Sim. Lula, aquele negócio todo. Quando a gente voltou a votar em presidente da República, né? Porque até então a gente votava só em governador, parece prefeito. Aí eu me lembro que lá na TV, dia de eleição, ninguém folgava, todo mundo trabalhava e tal. E Marcílio me encarregou, além do trabalho durante o dia, de estar visitando urna, enfim, aquele trabalho rotineiro, Marcílio me encarregou de que eu teria que ficar no fórum até sair o resultado da eleição. Naquela época já era informatizado, foi a primeira eleição informatizada, e estava previsto que o resultado seria divulgado por volta de 10 e meia da noite. Né? E realmente aconteceu. Eu acho que entre 10 e meia e 11 horas, a minha, né? Não tem cerveja não, amigo? Rapaz, eu vou lá com o Gilton. Dia de sexta-feira, né? Dia de sexta-feira, uma cervejinha. Por volta de 10 e meia, ele querendo adiantar, porque a gente está gravando esse episódio, nem é sexta-feira, mas tudo bem, enfim. Ah, não é sexta-feira? Hoje não, filho. Que dia é hoje? Não importa, né? Pra você nem não importa. São Pedro me atrapalhou todo. O 2 de julho, sei lá, me atrapalhou todo. Eu acho que eu tô doido pra ser sexta-feira logo. Percebi, bom, viu? Aí lá pra 10 e meia, 11 horas, saiu o resultado da eleição. Realmente, tal. Aí nós demos o resultado e eu fui pra televisão. Sim. Chovia, mas chovia. É uma coisa absurda, uma tempestade que caía na região toda. Vixe. Quando eu entrei na televisão, eu me lembro como hoje. Eu ainda nem cheguei assim na redação, ainda estava naquele corredorzinho assim, entrando na redação. Aí Marcílio virou para mim e disse assim, com a cara, disse: rapaz, eu tenho uma notícia ruim para você. Aí eu cheguei: rapaz, não me diga que eu ainda vou trabalhar. Ele disse: vai. Na estrada aqui, Feira Serrinha, a tempestade rompeu, arrancou um bueiro, um manilhão. Nossa. Na estrada. Ele fez um buraco enorme. Como era de noite, chovendo muito, começou a cair carro dentro e as pessoas morrendo nesse buraco. Gente. Ele disse: rapaz, você vai para lá agora. Você tem que ir para lá agora porque o negócio está muito feio, já caíram vários carros, entendeu? E a gente não sabe, vai lá. Aí a gente entrou no carro, a mesma equipe que trabalhou o dia todo, que ficou no fórum até 11 da noite, todo mundo entrou no carro e fomos lá para esse local. Ficava entre Santa Bárbara e Serrinha. E realmente chegou lá na tragédia, uma coisa muito feia. Nossa. Muito feia. Inclusive uma menina que eu conhecia morreu nesse acidente. E se eu não me engano foram 14 mortes de carros que caíram, né, no buraco. Era um negócio triste. Aí viramos à noite no lugar, junto com o Corpo de Bombeiros, aquele negócio todo e tal, né? Eu me lembro que tiramos um pequeno cochilo assim entre 4 e 6 da manhã, e no acostamento aqueles cadáveres todos enfileirados assim, até o nosso cinegrafista chorou, Break chorou, coitado, ele ficou chocado com aquilo, né? Então foi um negócio muito triste. Lá para 9 e tanta da manhã foi que chegou outra equipe para render a gente, quer dizer, a gente virou à noite, lá chegou outra equipe para render a gente e tal. E aí eu me lembro que a gente tomou um café, compraram um pão com requeijão em Santa Bárbara e tal, e aí a equipe rendeu e fui-me embora e tal. Isso me marcou, mas até hoje eu me lembro disso, sabe? Foi muito marcante. Oh, não tem como esquecer, não. E outra coisa que foi muito marcante na minha profissão é que eu aprendi que, às vezes a pessoa diz: jornalista é um bicho muito frio, jornalista vê desgraça e não está nem aí. Infelizmente o jornalista tem que ser muito frio. Porque a emoção, às vezes, pode prejudicar e muito. E outra coisa que foi muito marcante para mim, eu não esqueço nunca, eu trabalhava no Feira Hoje, e um dia por volta de 8 e meia da noite, chegou uma senhora chorando muito. Ela devia ter, na época, 50 e algum... entre 50 e 60 anos. Chorando muito. Chegou na portaria, falou com o vigilante que queria falar com o repórter e tal, entrou. Essa senhora tinha uma carta de um ex-companheiro dela, ameaçando ela de morte. E a carta cheia de... né? Ela me mostrou a carta e tal. E, eu quero denunciar porque ele vai terminar me matando. E naquela época nem se falava muito em feminicídio, não, né? Mas
Aí eu fui consultor editor, era o Gilberto Costa, né? Gilberto, não, rapaz, vamos fazer a matéria e logo amanhã, imediatamente, a gente ouve, a pessoa ouve o outro lado, o parceiro dela, o ex-parceiro dela. E assim foi feito, saiu a matéria. Só que a digna senhora estava mentindo. A carta era falsa, era tudo falsa, ela estava mentindo. Quer dizer, qual foi o grande erro aí? A emoção. Né? Eu me emocionei, a Gilberto se emocionou com uma senhora entre 50 e 60 anos chorando porque estava sendo ameaçada de morte por um ex-companheiro. Rapaz, olha só. Então são duas coisas que me marcaram muito. E a importância de ter cuidado também com a questão da apuração. Isso mesmo. Além de não ter emoção, a apuração. Para não deixar atrapalhar ali naquele momento. Foi um erro profissional que me marcou muito. Muito mesmo, sabe? Muito bom. Acho que foram erros pontuais também para sua. Graças a Deus. Para sua transformação. Graças a Deus. Edson, a gente já está quase finalizando o nosso podcast. Que pena. Mas depois a gente faz uma parte 2. Mas aí eu quero saber um pouquinho, rapidamente, sobre quando é que você veio para a Feira de Santana, porque eu sei que tem uma relação de Salvador, Alagoinhas. Me conta aí. Eu vivi em Alagoinhas até os 14 anos, porque fui para Salvador fazer o 2º grau. Tá? Aí fiz o 2º grau lá no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. E meu sonho era fazer arquitetura. Fiz vestibular para arquitetura, perdi o vestibular. Aí, bom, eu, 20 anos, 19, 20 anos, sei lá, 21, não sei, não me lembro, mas mais ou menos isso. Aí eu não tinha condição de ficar mais em Salvador. Né? Condição financeira, inclusive, me mantei e tudo tal. Aí surgiu o primeiro vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana. UFES. Meu tio e meu padrinho era professor de matemática, professor Carlomão Borges, aqui na UFES. Ele disse, rapaz, por que você não vai para a Feira de Santana? Faz vestibular em Feira de Santana, a universidade está começando, a universidade nova, tudo novo, tudo... Ele me convenceu. Aí eu resolvi vir para a Feira de Santana. Fiz vestibular, aí já fui para a administração de empresas. O cara sabia o que queria. Aí passei na administração de empresas, cursei uma parte, foi quando eu larguei, quando eu resolvi jornalismo, eu larguei a administração de empresas, né? O que deixou meu padrinho, inclusive, profundamente decepcionado, porque eu já estava quase no final de administração de empresas e já tinha uma bolsa para fazer mestrado em Montpellier, na França. Nossa. E eu desisti disso tudo e fui ser jornalista, né? E aí eu vim para a Feira de Santana, tenho 50 anos em Feira de Santana. Eu cheguei em Feira de Santana no dia 1º de junho de 1976. Tá? Hoje é uma cidade, uma cidade que me deu 1000 oportunidades, ainda bem que eu soube aproveitar essas oportunidades, e uma cidade que eu devo muito, muito mesmo. E você conseguiu ver toda a evolução da cidade. Muito. Toda a evolução. Muito. Feira mudou muito, muito, muito esses anos. Ainda carece mudar muito. Carece. Muito. E eu sei que durante a sua presença em secretarias aqui do município, você também propôs muitos projetos. Eu queria saber se você tem como destacar aqui algo que você se orgulha de ter feito durante a sua passagem por uma dessas secretarias. Uma das coisas que me orgulha, tirando a prefeitura, eu e o jornalista Raimundo Lima criamos a assessoria de comunicação da Câmara. Isso favoreceu muito a comunidade de Feira, porque essa assessoria de comunicação terminou atraindo muita gente da comunidade de Feira para as sessões da Câmara. As sessões da Câmara não eram vazias. Nossa. Aí nós criamos a assessoria, criamos a Casa da Cidadania, e isso fez com que movimentasse mais a Câmara Municipal, no sentido de que a população participasse mais das sessões da Câmara, da vida da Câmara Municipal, né? E hoje a gente não consegue imaginar uma Câmara sem ter, né, sem estar com essa assessoria, sem estar com essa relação. Não existe. Nossa, nem pensar. Que evolução. Quando eu fui pela primeira vez secretário de comunicação, uma das coisas que eu me orgulho muito é que eu fiz uma transformação radical do ponto de vista de tratamento do governo municipal em relação à comunicação, né? Então aquela coisa, eu disse, olha, a notícia não é o prefeito, é o que o prefeito faz, é o que o governo faz. Então o que a gente tem que ter em mente aqui? Prestar informação, vamos informar o que o governo está fazendo, que é uma prestação de contas, sim, e uma prestação de serviço. De que maneira o governo
Quais são os serviços que o governo presta ou pode prestar à comunidade? Então, houve essa grande transformação na Secretaria de Comunicação, entendeu? Olha, nós temos aqui uma agência de notícias. O prefeito hoje visitou o Hospital da Mulher. Aí eu sempre dizia aos repórteres, e daí? Não é notícia dizer, o prefeito visitou o Hospital da Mulher. Isso para mim não é notícia. O prefeito visitou o Hospital da Mulher. O que foi feito lá? O prefeito visitou o Hospital da Mulher e anunciou que o hospital vai ganhar mais 2 andares. A notícia está aí. Agora, o prefeito anunciou, sim, anunciou como? Já tem licitação marcada? Tem dinheiro garantido? Não, então não é notícia ainda. Porque esse negócio, aí a gente chama de exercício de futurologia, sabe? Eu vou fazer. E termina não fazendo. Não está certo isso em assessoria de comunicação. Você deve noticiar aquilo que está na mão, que está garantido. Com certeza. Tá? Então, eu me orgulho muito dessa transformação. Além do que, é o seguinte, a Secretaria de Comunicação, ela não funciona, não deve funcionar apenas para noticiar, para informar os atos do governo, ou fazer a publicidade do governo. Ela tem que ser uma secretaria articuladora com as demais secretarias. Não é que o secretário de Comunicação vai se meter no trabalho do secretário de Serviços Públicos, do secretário da Fazenda, não é isso. Mas o secretário de Comunicação tem a obrigação de articular essas secretarias em benefício da comunidade. Tá certo? Com certeza, Edson. E me diga também, porque você me falou que está com um projeto no forninho envolvendo o Casarão Foz da Mota, é isso mesmo? Sim, e complementando, na Secretaria de Cultura, uma das coisas que eu me orgulho muito foi da reorganização da micareta, que a gente conseguiu trazer a micareta para de dia de novo, lembra? E me permita, mais uma vez, agradecer a todos vocês da imprensa, porque se não fosse a imprensa, se não fosse meus colegas, aquela micareta não teria tido o sucesso que teve. Porque a imprensa acreditou, quando eu disse vai começar meio-dia, e começou meio-dia, vocês acreditaram, vocês estavam lá na Avenida Meio-Dia para cobrir. Entendeu? Isso foi uma coisa extraordinária, né? Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. O projeto de São João que a gente fez para a Feira de Santana, que está aí, que a gente apresentou no Acordo da Cidade, também é uma coisa de que eu tenho muito orgulho, entendeu? O prefeito colocou algumas objeções. Não, mas isso aí mas faz normal, parte, natural, né? Ele disse que, infelizmente, não teria como estar remanejando 2 locais, mas faz parte. Isso é normal o prefeito fazer as considerações dele, é absolutamente normal. Mas um projeto muito rico. E uma outra coisa que pouca gente em Feira de Santana sabe, existem um ex-secretário, que sou eu, sim, e um secretário que são os principais responsáveis pela desapropriação do Feira Tênis Clube e a transformação naquilo que você vê lá hoje. Eu, como ex-secretário de Cultura, e Carlos Brito. Eu, porque renovei o tombamento do Feira Tênis Clube. E aí criei um problema jurídico com a renovação do tombamento, que começou com o ex-secretário Jailton Batista. Sim. E depois com o secretário de Planejamento Carlos Brito, quando nós fomos a Salvador, sentamos com o dono do Feira Tênis Clube e tentamos um acordo com ele. Ele não topou o acordo, levamos o problema para o prefeito Colbert Filho, e o prefeito Colbert Filho corajosamente desapropriou o Feira Tênis Clube. Então eu vou sempre ter o orgulho de dizer, eu e o secretário de Planejamento Carlos Brito foi quem desencadeamos a desapropriação do Feira Tênis Clube. Nossa. E a transformação nisso que você está vendo aí hoje. Grandes para a Feira de Santana. Demais. Agora, o Casarão dos Jardins d'Água, me conte aí. Além de Alain Magalhães, eu tenho um parceiro que é Rei Bacelar, da Linear Produções. Sim. É um parceiro de vídeo também. E nós estamos fazendo um documentário sobre o casarão da família Foz da Mota, que é um casarão carregado de história em Feira de Santana. Aquele casarão que fica justamente ali na Praça Foz da Mota, muito bonito, com aqueles painéis coloridos na fachada, né? Ele é muito bonito, arquitetonicamente e tal, e carrega muita história. História política, principalmente, história cultural de Feira de Santana. Um casarão que está preservado até hoje graças à Fundação Senhor dos Passos, uma fundação criada também pelo secretário Carlos Brito, né? Sim. Ele conseguiu
O secretário que agora está fazendo um livro também, né? Tem um livro. Exatamente. Ele está contando bem essa Então história. a fundação conseguiu comprar e consegue preservar até hoje esse casarão. Nós estamos fazendo um documentário de 100 anos da reforma do casarão. Nossa. E a Cerqueira Gonçalves, que é uma empresa de lojas de construção civil em Feira de Santana, encampou esse projeto, é quem está patrocinando o projeto. E eu acho que daqui para agosto ou setembro ele está prontinho. Nós temos, inclusive, gravação amanhã de manhã. Nós temos mais uma gravação, depois temos mais algumas imagens e tal. Eu acho que agosto e setembro ele está prontinho. Aí você vai divulgar pra gente, Com certeza. claro, né? Com certeza. E Edson, a gente já tá no finalzinho mesmo, que hoje a gente bateu a nossa cota aqui de tempo, mas me conta um pouquinho mais sobre o que é que você tá fazendo atualmente, os seus hobbies, Olha, e deixa a sua mensagem eu aí. estou aposentado. Sim. Voltei, eu acho que pela quarta ou quinta vez, não sei, a fazer assessoria de comunicação da Unimed. Os amigos lá, sempre que eu estou assim, disponível, eles me convidam para voltar para lá, então eu faço assessoria de comunicação da Unimed. E eu tenho 2 hobbies. Um é música, eu sou baterista amador, e o outro é fotografia. Certo? Agora, eu pratico mais a fotografia do que a música. Porque música também eu praticava muito com meus filhos. Meus filhos são guitarristas, mas eles estudaram música e tal. Mas não moram mais comigo, estão morando no Rio Grande do Sul, todos os 2. Então eu praticamente não pego mais na bateria, né? Fica assim com vontade e tal, mas muito raramente. Acho que tem uns 3 meses que eu pego na bateria. Agora, fotografia não. Fotografia eu faço diariamente. Esse é meu grande hobby meu. Adoro fotografia, tá bom? E no mais, agradecer vocês de ter essa oportunidade num podcast com tanta audiência, com tanta importância e com tanto serviço prestado a essa terra. Pelo menos é uma chance que eu tenho de também agradecer muito Feira de Santana, sabe? Eu devo muito à Feira de Santana e vou continuar a minha vida toda agradecendo a Feira de Santana. Não quero nenhum título, não quero nenhum reconhecimento, não estou censurando ninguém que tenha recebido, não, cada um tem, né? Não tem problema nenhum. Todos que receberam seus títulos, suas homenagens, tudo bem. Eu só acho que eu é que tenho que homenagear a Feira de Santana sempre, sabe? Como jornalista, como pessoa. É por isso que no lugar que eu vou, ninguém fala mal de Feira de Santana. Ninguém fala mal de Alagoinhas, que é a minha terra, e ninguém fala mal de Feira de Santana. Esse negócio, Feira de Santana é terra de picareta, mentira. Feira de Santana é terra de gente trabalhadora, gente que acorda 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã para trabalhar. Com certeza. Trabalha de domingo a domingo. Tem loja em feira que 7 horas da manhã já está aberta. Domingo tem 5, 6 grandes feiras livres em Feira de Santana. Então não é uma cidade de picareta, é uma cidade de trabalhador. Picareta tem em todo canto. Isso. E são estigmas que infelizmente existem, né? Pior é picareta na capital do Brasil. Pois. Não é não? 1000 vezes pior. Que devia dar um exemplo. Está governando a gente e está lá com um bocado de picareta. Então, Feira de Santana não. Feira de Santana é a princesinha do sertão. Tá certo? Uma grande cidade com um grande povo. Seja daqui ou quem está chegando ou quem já chegou. Tá? Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade, com muito bom humor, muita leveza, e a gente precisa levar isso. Você estava falando comigo anteriormente, antes da gente iniciar, que com o passar do tempo, né, na maioridade, como o pessoal agora está falando, a gente precisa ter mais leveza na vida, ter mais humor. E olha você? Aí, esse é outro assunto que você devia fazer. Pronto. A velhice. A velhice. Sabe? Com certeza. As pessoas não têm que ter medo da velhice, ao contrário. Desde que você aproveite, né? Com certeza, tem que aproveitar. E esse é o grande Edson Borges. O grande é por sua conta. É grande. Jornalista, radialista, dentre outras 1000 funções. E se redescobrindo a cada dia. Porque certeza. A vida está aí com certeza. Ser vivida. E quem sabe depois que eu morrer, não sei o que vem. Isso mesmo. O povo diz só que depois no outro disso. plano, né? Pra gente ver. Eu lhe aviso. Pronto. A gente faz um podcast do além. Psicografado. Amei. Gostei. Então é assim que a gente finaliza o nosso podcast. Agradeço a sua audiência até aqui e até mais. Tchauzinho.